Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, muito boa noite, caros amigos. Mais uma Rede Renovo que começa e que transmitimos até a tua casa. Hoje tenho aqui comigo a nossa presbítera Celeste. Como vai? Olá, boa noite. Celeste do O. É, Celeste Lindo, do O. maravilhoso. Quem seja do A, eu sou do O. É do O, maravilhoso. Muito boa noite, presbítera. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, pastor. Hoje vamos fazer aqui uma conversa e não queremos fazer uma conversa só nós os dois. Tu que nos assistes no Facebook, vai colocando aí as tuas questões, vai colocando também o teu entendimento, vai escrevendo, vamos participar todos, pode ser? Vamos fazer uma coisa diferente e vai ser certamente muito interessante. Amém. O assunto que hoje quero trazer é nenhum. Ou seja, vamos falar um pouco da nossa posição no meio desta sociedade, porque estamos a falar de uma sociedade que é muito focada na ciência, muito focada no universo e essas situações todas. E hoje, a meditar nesta situação, como é que nós, que somos cristãos, que seguimos o livro ao qual chamamos de Bíblia Sagrada, como é que nós podemos passar essa informação a uma sociedade que só se preocupa com a ciência? Olha, pastor, é muito interessante essa pergunta e quero lhe dizer que a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, torna-se ainda mais surpreendente quando nós, de facto, somos libertos de alguns preconceitos, de algumas até religiosidades, de frases feitas, porque o cristianismo muitas vezes se enreda nessas questões, não é? O que durante anos só ouviu falar passa a ser verdade, e muitas das vezes quando nós nos debruçamos sem estas amarras, o Espírito Santo nos leva a um nível muito, mas muito mais alto, e é muito interessante. E agora, quando estava a falar da ciência, a ciência cada vez mais subtilmente nos vai mostrando que a Bíblia tem razão, que Deus, de facto, se parece mais com o nosso Deus do que com os obstáculos que eles sempre impuseram quando se falava de Deus, que Deus criou o mundo, que Deus criou o universo, criou o homem. Houve sempre oposição. Hoje, não tanto, porque eles têm, de facto, que concordar, não tem outra hipótese. Quando a ciência não dá resposta, não tem outra hipótese. E então agora, mas é muito, muito subtil. Mas vamos encontrar, e vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, podemos começar pela origem, pelo começo mesmo. Pelo começo. E conversamos acerca disso, poderá ter até outra opinião. E as pessoas que estão em casa a ver-nos, tentem abrir a vossa Bíblia e fazer conversa também connosco. Ser uma conversa entre muitos. Isso. Entre muitos. Então, em Gênesis 2, creio, 2:7, se não se importa e tiver aí a Bíblia, confirme-me se isso assim é. Vamos falar do pó. Do pó. E é muito interessante que na ciência o pó é matéria. É ou não é? É matéria. E a matéria é feita de átomos. Um átomo, isto não é nada, digamos, científico, não é? Eu estou a falar banalmente, mas é a ideia que todos nós sabemos que é a base da ciência, não é? Claro que sim. Então, a matéria é constituída por átomos. O que é um átomo? Um átomo é uma ínfima parte de uma fração da matéria. E quando, e já o pastor Nuno vai ler para nos elucidar, e quando diz que Deus fez o homem a partir do pó da terra, então o homem não nasceu por clique, por magia, nem veio de outro planeta,
não é? Porque às vezes querem-nos também fazer crer que há outros planetas que já tiveram homens, entretanto, têm agora algo mais evoluído. O que não é verdade, e que nós já vamos ver também quem fez os planetas, mas nesta situação é muito interessante. Então, essas pequenas partículas, o qual se chama átomos, veio do pó, e o pó é matéria. Portanto, nós homens, ou mulheres, né? O homem no seu sentido humano, é matéria. E foi Deus que criou. É muito interessante. E a ciência vem concluir que sim, que é verdade, como? Quando diz que somos átomos, somos um conjunto de átomos, somos matéria. Então, a ciência vem dar razão à Bíblia. São pequenas coisinhas que a mim dá-me um gozo muito grande, porque estudar a Bíblia é fabuloso. E quando vejo que a ciência tem que obrigatoriamente concordar, porque não há outra hipótese, eu fico muito contente, porque sempre foi um primeiro opositor, não é? De Deus. Então eu fico muito contente. Se não se importa, só para nós percebermos. Gênesis 2, não é? 2:7, creio. Em Gênesis 2, no versículo 7, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Foi feito alma vivente com matéria. Tremendo. Não é? Exatamente. E então a ciência tem que dizer que sim, que é verdade, nós somos matéria. São pequenas coisas, isto não é novidade para ninguém, e muito menos para quem lida com estas coisas, não é? Sim. Mas eu, como pessoa e cristã, eu fico contentíssima. Não há outra hipótese. Eles têm mesmo que acreditar que Deus foi o Criador dos céus e da terra e criou o homem. Amém? É tremendo. Temos aí outra coisa também muito interessante, que é sobre a água. A água. Há uns anos atrás houve uma discussão cientificamente de onde vinha a água. Há quem dissesse que havia água noutros planetas e a água vinha daí e por aí fora. Mas é interessante que a água no planeta Terra tem uma particularidade muito diferente de todo o resto. A água, como símbolo químico, é H2O, que é básico. É? E essa água, com estas características, só existe na Terra. Okay. Não existe em mais nenhum planeta. Portanto, a água, da mesma maneira que Deus criou tudo, também foi com a água. Porque a água não vem de outro planeta. Porque também está escrito que Deus criou a terra, é assim mesmo está escrito, diz lá, Isso. terra. E terra não é no sentido sólido, a terra, planeta, Isso. porque ele diz que também criou os astros, os luzeiros, as estrelas, Isso. a lua. Tudo. Pronto. E então criou os outros planetas e o universo todo. Não é? Então a água foi criada no nosso planeta exatamente porque Deus sabia que ao criar o homem, as plantas e os animais era necessário este elemento. É muito engraçado, não é? Engraçado. E pode haver muitos líquidos noutros planetas, poderá haver, ou mesmo em sólido, mas água com a característica H2O só na Terra. Tremendo. Só Deus, não é? Só mesmo Deus para pegar nisso. Até porque nós temos uma percentagem muito grande do nosso organismo de água, não é? Somos mais água, é muito. Portanto, Deus sabia como criar o homem, o que é que ele necessitava, e foi tudo feito com um plano muito preciso, que se completou o primeiro dia, o segundo, o terceiro. A água foi, fala-se aí da água, na segunda obra que o Senhor criou. E depois é que vem todas as outras. A água era necessário logo de início. É muito interessante. E às vezes nós, quando nos debruçamos na Bíblia, percebemos que há coisas que ouvimos, e não é o defeito dos outros, é nosso, que por ouvir tantas vezes passam a ser verdades. E isso não é assim. O facto de nós ouvirmos sempre a mesma coisa não quer dizer que seja uma verdade absoluta.
E então a Bíblia é o tira-teimas, porque quando nós nos debruçamos com a palavra de Deus e quando deixamos que o Espírito Santo nos revele, é interessantíssimo, viajamos por, pronto, olha, fui dar à ciência, é muito interessante, não é? Eu fui dar à ciência. E então encontramos estas características de Deus em tudo o que Ele criou. E, portanto, é impossível a ciência não dar razão à Bíblia. Ou seja, a existência de Deus, a existência da criação, sem grandes pormenores, porque eu sei que os teólogos e os historiadores provavelmente têm coisas muito mais concretas e muito mais profundas acerca disso, mas como nós não somos teólogos, nem historiadores, nem geólogos, portanto, o que eu estou a tentar dizer foi aquilo que eu aprendi através do Espírito Santo somente, Isso mesmo. e que me foi revelado. E as pessoas até podem dizer, mas foi revelado pelo Espírito Santo, mas qual é a certeza das coisas? É literal. Aqui não tem pozinho nenhum. É literal, é o que está aqui escrito. Deus criou o homem do pó. Do pó da terra. É isso mesmo. Da terra. É tremendo. Portanto, aqui não há nenhum encantamento do tipo, podemos interpretar assim ou não. É isso não. mesmo. Sim. Foi criado o pó da terra. O pó Sim, da terra é matéria. Sim. E a matéria é constituída por átomos. Nós somos matéria. E é o que a ciência diz. É mesmo. É muito engraçado. Ainda há pouco tempo, presbítero, a gente partilhava aqui também numa rede sobre esta situação da ciência. Que é curioso que quanto mais o homem se aprofunda e busca dentro da ciência justificar que Deus não existe, na verdade está a chegar perto de Gênesis. E eu comentei sobre essa situação com a presbítera também, de que quando a ciência tem o seu limite, quando chega ao nada e agora não há mais nada, é quando do nada Deus pega. Ou seja, quando a ciência termina, é quando o Gênesis começa. Porque Deus do nada fez tudo. Isso. E vai buscar a matéria para dizer, olha, vocês querem justificar com a matéria e com a ciência que não existe, mas eu usei tudo para... Nem mais. E é muito interessante também, porque o Espírito Santo vai cada vez mais revelando estas coisas às pessoas, desde que se dispunham a estudar a Bíblia. Sem aquelas amarras, como eu digo, sem as frases feitas, sem aqueles preconceitos, não posso estudar assim porque não posso. Não, podemos, é a palavra de Deus. Há determinadas coisas que temos que estudar por um momento, por exemplo, doutrina. Quem vai ensinar doutrina tem que estudar doutrina. Quem vai ensinar outra coisa terá que se estudar para esse efeito. Mas quem no momento não está a estudar só a Bíblia para usufruir, não é? Para estar com o Espírito Santo, para chegar um bocadinho mais ali, não é? Então tem que se despir dessas religiosidades, desses preconceitos, desses dogmas que durante muitos anos sempre nos acompanharam. E porque Deus é um Deus e é um Pai doador. Ele sempre fez tudo para nos dar o melhor. É mesmo. Não é? E quando nós vamos ler a criação, percebemos que este Pai Celestial, a preocupação era o homem. Fazer tudo para o homem sentir feliz. Depois veio o pecado e as coisas ficaram um bocadinho estragadas. Mas é interessante pegar nesse assunto, presbítero, porque nós, quando estudamos a história, nós ouvimos falar sobre os deuses gregos, os deuses romanos e os outros que, entretanto, foram criados e que nós aprendemos na disciplina de história. E quando nós olhamos para esses deuses, nós temos que fazer qualquer coisa para agradar aos deuses, porque senão esses deuses vinham e destruíam e faziam e aconteciam. O Deus ao qual nós chamamos de Pai, o Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, é ao contrário. É o único que primeiro deu e que depois faz o convite. Se tu queres, vem. Ou seja, nem temos que fazer nada a não ser conhecer. É magnífico. Mas ele primeiro mostrou, deu o exemplo. Como se dá.
E eu não sei quanto assim, mas eu, para mim, uma pessoa que fale menos e que mostre mais o exemplo a seguir, para mim, vendeu a ideia. Agora, aqueles vendedores, assim, o caráter de isto, Deus, faz aquilo, é isso. Sabe, eu tenho uma expressão que às vezes até é difícil de eu dizer, que eu sinto muitas vezes no meu coração, que é: Deus ama tanto cada um de nós, como se não houvesse mais nada. Uau. É tremendo. Ele consegue amar-nos como não houvesse amanhã. É tremendo isso, sim. Não é? É verdade. Para Deus não existe mais nada. É o homem. Ele fez. É assim tremendo. É um amor tão grande. Isso toca-me muito. Porque sinto assim, sabe? Sinto que Deus não é a mim especial que me ama, é a todos nós. É verdade, sim. Que Deus, de facto, nos ama como se mais nada existisse. Que mais nada é importante. É o homem que Ele criou. E nós conhecemos isso através da parábola do filho pródigo. Toda a tarde lá estava o pai na varanda à espera do seu filho que voltasse. É hoje que ele vai voltar. Não voltou, é amanhã. E por isso é que Deus está sempre à espera, mesmo quando nós voltamos atrás, porque acontece por vários motivos. Ele está sempre à espera que a gente se possa arrepender e tornar-nos a chegar a Ele. Por isso, se vocês estão a assistir a esta conversa e que estão também a contribuir para ela, se já sentiu isso, que voltou a dar 2 ou 3 ou 4 passos atrás, saiba que Deus está sempre à sua espera. Sempre. Não perdeu propriamente o comboio, porque este comboio de Deus tem muitas carruagens, está sempre a passar. Portanto, terá a oportunidade de chegar-se novamente a Deus, porque Ele está à sua espera de braços abertos. É só arrependimento genuíno, e não se precisa de arrepender para ninguém. É para Deus só. Você e Deus. É mesmo. É tremendo. E estas coisas que nós, quando meditamos, quando estudamos, o Espírito Santo leva-nos a este nível elevado, não é? Que não é só a água pelo tornozelo, mas vamos nos sentindo a mergulhar, a água a crescer pelos joelhos, depois pela cintura, e depois, se pudermos, mergulhamos, porque é excepcional. É maravilhoso. E nada é imposto, mas tudo é sugerido. Por isso, quando nós aprendemos a amar este Pai, nós sabemos que não importa o que nós somos hoje, o que fizemos ontem, porque Ele só olha para nós o que vamos ser amanhã. É verdade. Isto é interessante. E também Ele nos deixou, na natureza e tudo que está à nossa volta, chancela, se quisermos. Chancela, carimbo, daquilo que Ele é, em todo o lado. Se nós olharmos para a natureza, nós vimos Deus. Olhando para os animais, nós vimos Deus. Olhamos para o céu, porque está lá a marca dele em tudo. E é muito interessante, porque descobri umas coisas que depois, mais tarde, fui perceber se estava certo ou não. E então fiquei tão feliz, porque, olha, por exemplo, eu agora tive um pequeno acidente. Que estas coisas acontecem quando a gente se distrai. E então, falamos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque isto é outra coisa que às vezes não é só a ciência que diz que não existe, como até outras religiões e outras filosofias, não é? A Trindade às vezes é um bocadinho, discute-se um bocadinho até que ponto é assim. Para mim é Pai, Filho e Espírito Santo, é Trindade. Amém. Obrigada, Senhor. Mas em tudo, porque eu estava a falar nisso, está lá a chancela de Deus. E quando me queimei, e foi por aqui que eu fui buscar a Deus, é interessante. Eu tenho uma pele, uma derme e uma epiderme. Então, Pai, Filho, Espírito Santo. É tremendo. Mas depois eu não me fiquei por aqui. Por exemplo, coisas... isso a gente pode arranjar essas coisas todas. Não arranjamos, já está tudo feito. Quer ver o tempo? Presente, passado e futuro. Aqui está outra vez a Trindade. É igual. Não é? Passado, presente
e futuro. E se formos para a ciência, Então aí é muita fantástico. coisa. É tremendo. Por exemplo, a água Sim, está em 3 estados: exatamente. sólido, líquido Estava a e pensar gasoso. nisso. É mesmo. Interessante, não é? Até a eletricidade. Protão, neutrão. Pronto, eu ia chegar aí, não é? Do patrão neutrão. e neutrão. Neutrão. Eu podia chegar aí. Isso é, mas isso não é definição de eletricidade, é isso. Não é? isso É constituição de eletricidade, é isso. Tem que ter os 3 Não estados estamos sempre. aqui. Pronto, não E se estamos tirarmos aqui. um, deixa de Deixa existir de o ser. resto. Yeah. Já não é eletricidade, poderá ser outra Exatamente. coisa. Exatamente. Não é? A água, a mesma coisa. Se É não igual. houver água nestes 3 estados, Sim. já se vai falar de outra coisa, porque ela existe na natureza. Sim, Foi Deus que a criou. É isso. Por exemplo, outra coisa, no espaço. O espaço tem uma dimensão, certo? E quando os matemáticos, especialmente, e vocês sabem que é assim, não é? Não só os matemáticos, tudo que mexe com metragem, não é? O carpinteiro, Certo. todas essas pessoas que mexem com a fita métrica, digamos, para ser mais geral, não é? Para todos, há uma coisa que eles têm que saber, que é dentro do espaço. O espaço é largura, altura e profundidade. Aqui estão as 3, Sempre. a Trindade. Sempre. Ele deixou a sua marca. Amém. Não é maravilhoso? É assim. Quando nós encontramos... mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver que cada vez mais esta caminhada com Deus é verdadeira. E se isto tudo o que está aqui escrito não duvidarmos, vamos alcançar a vida eterna como Jesus É mesmo. fez por nós, não é? Tudo aquilo que Ele fez por nós. E é muito interessante. Portanto, às vezes duvida-se. Será que é assim? As pessoas dizem que não é. A ciência, que é ao nível da ciência, as coisas já são de outra forma. Os cientistas dizem que não é assim. Descobriram isto, descobriram aquilo. Na Bíblia já está tudo descoberto. Tremendo. Nós é que não sabemos tudo, não é? Vamos descobrindo. Aliás, há um grupo de pessoas que têm reconhecido Deus nos últimos tempos, e chegou-me essa informação há pouco tempo, é mesmo dentro do mundo científico. Porque aqueles que dizem, eu sou contra Deus, não acredito nessas coisas, mas que não procuram, nunca vão entender como há aqueles cientistas que tentam provar que, e até existe filmes sobre essa situação, um cientista que realmente quanto mais procurava, mais batia de frente com Deus. E ele teve que Aliás, ceder. a última das grandes descobertas da ciência, Sim. e os nossos irmãos estão em casa e as pessoas que estão a ouvir É isso. conhecem, eu creio que não vou dizer mal, eu creio que é o átomo de Deus, Certo. que era aquele átomo muito especial que eles chamavam, não é? Era a vida de Deus que eles chamavam, que Exatamente, descobriram. A própria ciência, quando não sabe explicar mais nada, Dá nomes, né? assim. É mesmo, diz, bom, mas que não seja Deus, de facto a gente não percebe como é que isto foi criado. Portanto, cada vez mais o mundo, porque nós às vezes, igreja, não percebemos e não entendemos e não temos esta visão das coisas, pensamos que somos nós um grupo especial, eleito, e que só nós é que pensamos assim. Há muita gente que não está na igreja, mas que começa-se a perceber de que, facto, Deus é o Criador de todas as coisas e que o melhor que têm a fazer, de facto, é virem a uma igreja, é receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tentarem descobrir isso tudo neste livro maravilhoso. Certo. Né? Mas naquelas 3 coisas que nós estamos a falar, onde vimos a Trindade, tem uma para si especial, Muito bem. que é da música. Também. Ora, música, o que é a música? A constituição da música é constituída por melodia, harmonia e ritmo. É isso Se você mesmo. tirar a melodia, fica o ritmo, não dá, é barulho, não é barulho, música. sim, é barulho. E está lá as 3. Esta verdade. eu sou leiga. Agora diga-me lá, tem razão aqui? Tem razão, Pronto, sim, então senhora. Deus tem razão Tem também. razão, sim, senhora. Então é lindíssimo É isso e há mesmo. muito mais coisas na matemática. Se formos aos filósofos, então há muita coisa que esbarra com Deus. É logo. não é? Então é muito interessante
pronto, nós estamos numa conversa, não propriamente numa pregação ou numa mensagem, mas estamos numa conversa que é para abranger todos aqueles que se interessam por estas coisas e que muitas vezes pensam, será que realmente Deus existe? E aquela gente toda que acredita nisto são pessoas inteligentes também. Somos pessoas inteligentes, não é? Porque viemos de um pai que é super inteligência, um Deus criador, não é? E a maior inteligência de tudo quanto Deus tem é o seu amor mesmo, porque Jesus Cristo foi um pensador extraordinário para além de tudo o que ele fez. E eu conheço críticos até, psicólogos até, que dizem que Jesus foi de uma inteligência que não há igual. Se ele não fosse Jesus Cristo, seria de certeza um homem espetacular enquanto homem na Terra, porque tinha uma inteligência sobrenatural. Portanto, aqui dizem tudo, não é? Que ele era filho de Deus e é filho de Deus e que existiu realmente e que morreu por todos nós. É interessantíssimo, não é? E essa parte é muito interessante quando está entre dois ladrões e até mesmo em sofrimento. Mesmo em sofrimento. Ele preocupa-se com o próximo. E já viu? Crês tu nisso? Ainda hoje. É verdade. Ainda hoje estarás comigo lá em cima. No maior sofrimento de todos, o seu amor não é? Prevaleceu. É mesmo. E hoje a sociedade anda à procura disso, não é? É. E por mais que procura, não encontra. A não ser... às vezes é constrangedor até para nós cristãos que falamos com as outras pessoas e que elas têm os seus argumentos e algumas acham-se cheias de razão. E até mesmo alguns cristãos, porque o facto de estar numa igreja cristã, pensa-se às vezes de outra maneira. A doutrina é a mesma porque é de Deus, é o Velho e o Novo Testamento, mas até assim na igreja às vezes há diferentes maneiras de pensar. E então, como eu ia dizer, nesse sentido, as pessoas quando falam, dizem que não acreditam, outros dizem que acreditam, mas vai sempre parar o amor. Porque a ânsia delas saberem as coisas, ou mesmo estar a argumentar, é precisamente ver algo tão diferente, que ao mesmo tempo é tão deslumbrante, mas é intocável. E elas ficam a pensar como é que estes conseguem tocar numa coisa que me parece longínqua a mim, que é o amor, é este amor sobrenatural. E volta tudo ao mesmo. É a ansiedade, é o querer tocar neste amor que eles não conseguem porque não é visível. Isso é tremendo. Então, mas neste percurso desta nossa vida cristã, Deus faz as coisas de uma maneira muito interessante. Eu nunca tive tanto gozo em ler a Bíblia como hoje, porque consigo, com a ajuda do Espírito Santo, chegar a determinadas coisas que lá atrás eu já me questionava, mas nunca tive resposta para elas e também não conseguia. É como se costuma dizer, era areia demais para a minha caminhonete. Então Deus faz isto, é agora nesta idade mais madura desta caminhada que eu vou entendendo algumas coisas. Porque se nós formos ensinados, entendemos, mas se não formos ensinados, isto às vezes até nos faz ficar com alguma contrariedade. Dizem isto, e às vezes há pessoas até que levam isto como toda a verdade. Se ele diz é porque é. Se dizem que as coisas são assim, que Deus fez assim. Há uma coisa muito, muito interessante também que eu sempre ouvi falar, desde sempre, que se falava no templo. Está a fugir o tempo? Agora não? Ok. Falava-se no tempo de Moisés, aquele templo desmontável, não era? Isso. E dizia-se que o Santo dos Santos
só lia lá o sacerdote, mas o sacerdote tinha uma corda posta no tornozelo, porque a unção era tão forte, a glória de Deus era tão grande, que às vezes eles caíam, não é? Mediante a glória de Deus que lá estava, eles caíam. E podiam morrer. E podiam. E então eles tinham isso e uns sininhos, que quando a coisa não estava bem, puxavam-no. Isso não é verdade, não existe na Bíblia. Não existe mesmo, sim. Está a ver? Então, há verdades que, porque nós não sabemos, não temos conhecimento, não estudamos, não debruçamos sobre a palavra de Deus, porque nós podemos, sem saber, estudar a palavra de Deus e depois perguntar a quem sabe. É uma ajuda muito grande, não é? Aos pastores, aos presbíteros, a quem, de facto, tem esse privilégio do Senhor lhes dar alguns ensinamentos para a igreja. Porque está escrito. Não é que a gente sejamos mais inteligentes que os outros, porque não é pela nossa inteligência, porque está escrito. É porque está escrito, sim. Mas debruçar-se para ver se todas essas coisas que às vezes são preceitos e preconceitos e dogmas que se ouve e que fica cá. E isso às vezes atrapalha a nossa caminhada. Olha, por exemplo, vamos agora, se calhar, para um tema que é discutível, mesmo dentro das comunidades, que é o dízimo. Eu não vou discutir nada, nem vou falar se dou, se não dou, se fazem bem, se não fazem bem, não é isso que eu vou falar. Mas o dízimo, e pode ler em Gênesis 14, 14, 18, que uns dizem que é da lei, não é da graça, que se deve dar, outros dizem que não, porque já tinha passado o tempo da lei, uns são amaldiçoados, dizem que são amaldiçoados, outros não são, enfim, uns falam em Malaquias 3:10, para dizer, pronto. E há pessoas que ficam amarradas, umas dão porque aprenderam que deviam dar e outras não dão porque aprenderam que não deviam dar. Então, se houver um diálogo entre duas pessoas que fazem estas diferenças, percebemos que ambas estão erradas. Mesmo. Porque assim, Abraão, no tempo de Abraão não havia as leis mosaicas, não havia leis. Não havia assim. Portanto, está fora da lei. Foi antes. Foi antes da lei. E vou-lhe dizer mais, e para as pessoas que estão em casa a nos ouvir, para que saibam, porque isto tem que ficar no nosso coração. Nós temos que ter a liberdade de dar o dízimo quando queremos dar o dízimo, ou não. Não é? E quando temos estas amarras, é um bocadinho complicado. É complicado, sim. Não é? E isto hoje é uma conversa sem algum preconceito. Estamos a falar, estamos a falar do dízimo, podíamos falar de outra coisa, já falámos da Trindade, não é? Então, neste sentido, o dízimo é uma forma de agradecer, de agradecimento. E vou-lhe dizer que era uma prática recorrente naqueles povos, naquela época. O dízimo não é dinheiro somente. É aquilo que nós temos, que oferimos. Imagina que lhe dão hoje uma saca de batatas. Se for quiser dar o dízimo da saca de batatas, vê, são 50 quilos, 10%. Isso. É isso que eu vou dar. Tira os 5 quilos e abençoa outra. Ora bem, abençoa outra pessoa. E você está a fazer isso na sua vida particular, nem sequer é na sua igreja. Sim. E isso é o dízimo. E tem algo mal? Nenhum. Está a abençoar e a ser abençoado. Está a fazer aquilo que o Pai nos fez. Abençoar-nos desde o princípio das coisas, não é? Temos um Pai doador, nós também temos que ser doador. Mas vamos para aqui para não dizer que nós estamos a fugir ao tema, apesar de que isto é uma conversa tremendo. Banal, mas vamos falar do 14-18. Só para pôr mais ou menos no contexto, é assim, houve umas batalhas que têm a ver com Sodoma e Gomorra, e nessas batalhas foi preso o sobrinho de Abraão. E quando chegou aos ouvidos de Abraão que o seu sobrinho tinha sido preso e que estava, em termos de vida, piquitante, porque podia morrer, podia matá-lo, Abraão agarrou nos homens todos que tinha à sua disposição e disse: não, vamos lá buscá-los, nem tenhamos que combater. E assim foi, e salvou
o seu sobrinho. E quando vinha, houve um rei que veio ao seu encontro, porque estava também muito feliz, porque os outros eram muito mauzinhos, que é o Melquisedeque. Exatamente. E sabendo que eles vinham de uma situação de conflito, né, de um esforço tremendo, levou-lhes pão e vinho para que eles pudessem alimentar. Tremendo. Sim. Isto é pensar nos outros, não é, Pastor Nuno? Se eu estiver em casa e digo assim, ó, aqueles vieram do trabalho, não têm nada para comer, esforçaram-se tanto, eu vou-lhes dar uma sandes, ou vou-lhes fazer um lanchinho, não é? Nos tempos de hoje, estamos a levar para os tempos de hoje, como é evidente. Então, esse rei, Melquisedeque, chegou-se a pé do Abraão e abençoou com pão e vinho, com comer para si e para os seus homens. E assim aconteceu. E Abraão, como aquela terra ainda também pertencia a esse rei, disse-lhe: para te agradecer eu vou dar o dízimo de todos os despojos. E foi a partir daí que falamos de dízimo. Antes disso não se fala de dízimo, é a partir daqui. É lei. O Abraão foi obrigado a dar. Exatamente. Não foi. Não. Havia uma lei que condicionava Abraão de dar mais alguma coisa. Não. É um agradecimento. É um agradecimento. Não só àquele rei sacerdote, que era Melquisedeque, mas também agradecer a Deus por ter salvo o seu sobrinho. Não é? Imagine agora, meu querido irmão, você tem uma pessoa, por exemplo, com um problema grave no tribunal e há alguém que lhe diz que vai ajudar a que essa pessoa em tribunal ganhe, não perca, porque pode ter um prejuízo para a sua vida. Você não fica agradecido a essa pessoa? Certamente que sim. Certamente que sim. Eu daria pão, vinho, daria tudo aquilo que essa pessoa me livrou, não é? De eu ter um problema grave, ou de ficar presa, ou outra coisa mais, e que era mais grave ainda, que era a morte, não é? Que era a morte. E então isto é uma forma de agradecer. E não é só aqui que vem, porque mais à frente, também em Gênesis, o neto de Abraão também dá os dízimos, antes mesmo de Moisés. Nesta geração, até Moisés, passa-se à volta disso, não é certo que seja assim, mas mais ou menos 450 anos. Muitas gerações, não é? Até chegar a Moisés. E a lei está em Levítico. Isso. Portanto, o que concluímos é: nem tudo o que dizem podemos pôr como verdade. Vamos estudar a Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos surpreende com coisas fabulosas. E isto do dízimo, e não é para falar do dízimo que estamos aqui nesta conversa, veio o dízimo porque era mais uma das coisas que se podia falar, mas eu também ouvi sempre dizer que o dízimo era da lei. Mas não é o caso, sim. Mas se nós estudamos, também foi o caso, sim. Não é? Sempre ouvimos dizer isso e não discutíamos. Sim, é verdade. Isto porquê? Porque não meditávamos e não estudávamos a Bíblia. Sim. Não tem que ser eruditos. Agora podem estar a dizer: o presbítero está a dizer agora toda a gente tem que estudar a Bíblia e ser erudita. Nada disso. Nada disso. Sabe? Como leitura. Como leitura, como aprendizagem para a sua vida. Porque nós temos que pôr isto na nossa vida. Sim. Só faz sentido este livro se o praticarmos. Exatamente. Se não pusermos em prática, é um livro como outro qualquer. Eu conheço pessoas, especialmente da geração anterior, as minhas tias, avós e por aí fora, que tinham sempre a Bíblia aberta no Salmo 91. 91, isso. Que era para, diziam elas, para abençoar. Mas aquele Salmo 91 não saía dali. Porque não era lido. Não funciona como não amuleto. Funciona. Era um amuleto, exatamente. Por isso, estamos no fim dos tempos, meus queridos. E a prioridade é saber a palavra de Deus para eu pôr em prática na minha vida. Mas eu dar o dízimo ou não dar, será que eu não vou ser salva? Vai. Não é o facto de você dar o dízimo ou não
que se retira a salvação. Exatamente. Mas há uma série de coisas que Deus pôs aqui, que os patriarcas já faziam, que os discípulos já faziam, que o nosso mestre também fazia. Que de facto, se nós aprendermos isso e pormos em prática na nossa vida, teremos de facto uma vida já nesta terra muito melhor. Claro que sim. Amém, não é? E aliás, se nós formos buscar um exemplo para isto, nós temos situações como, eu recordo, o meu pai, quando tinha que ir a algum médico, havia sempre aquelas pessoas que levavam um garrafão de azeite, um garrafão de não sei o quê. Ou seja, mas aí, isso ao fim e ao cabo não é bem o dízimo, isso é tipo, senhor doutor, eu dou-lhe aqui um garrafão de azeite para ver se você faz o melhor e se me mete uma cunhazinha lá no hospital para eu passar à frente da lista. Não só, pastor isso é com Nuno. interesse. Pronto, mas também não são essas coisas, às vezes também eram feitas Sim. porque quem cuidava da saúde dessas pessoas era aquele médico. Sim. E elas tinham que ficar bom ou mau médico, que às vezes nas sim. profissões também Nunca há sabe, o claro, melhor sim. e o menos É bom. verdade. Eles tinham a saúde deles nas mãos desse homem ou dessa mulher, não é? Sim. E então eles faziam isso também como um cuidado, Isso. não é? Também nesse sentido. É isso, nesse sentido. Com interesse ou não, mas o que é o interesse? Sim. Eu fui cristã, não tenho nenhum interesse em Jesus, tenho todo. Porque se Ele morreu por mim, para me dar a salvação, tenho todo o interesse. Claro que sim. Claro que sim. Esse interesse é tudo muito relativo. O que é interesse? Sim, mas eu ia pegar nessa situação do interesse. Porque quando nós vimos a Cristo, geralmente vimos pela dor. Ou seja, ou estamos doentes, ou estamos falidos, ou há sempre qualquer situação que nos leva, que depois de percorrermos várias situações, pronto, vamos lá agora ver o Evangelho, vamos ver lá a igreja, pode ser que lá faça uma oração poderosa e isto mude de uma vez por todas. Mas é interessante que a gente está aqui a tentar fazer uma comparação. Nós vimos pela dor, depois vamos a essa situação, o seu pastor está aqui, uma oferta, está aqui não sei o quê, é para a igreja, para abençoar outros, não sei o quê e tal. Mas quando nós começamos verdadeiramente a percorrer estas páginas, a mergulhar nestas páginas, isso deixa de ser um interesse, começa a ser uau, que privilégio. Um privilégio. Que privilégio. Mas isso não tem mal nenhum. Às vezes as pessoas enredam-se com as palavras ou valorizam demasiado. Sim. Deus, quando fez o homem, foi para estar com ele. Sim. Qual é o interesse de Deus? Foi para estar com o homem. E começa logo em Gênesis a falar disso. Foi para ter a atenção do homem. Foi para amar o homem ou o homem amar a Deus. Para falar com ele. Falava com Adão sempre ao fim da tarde. O interesse, às vezes a palavra em português e em inglês até é mais forte. Em português há estas, digamos, estas traduções. Dependendo da frase, sim. Mas o interesse, eu casei com o meu marido também por interesse. Porque ele me amava. Claro que sim. Se ele me amava, estou muito mais interessada em casar com este homem para a minha vida toda que outra pessoa qualquer que não me ama. Claro que sim. Pode ser muito bonito, pode ter muito dinheiro, mas não me ama. Agora, o meu marido ama. Até pode ter muito dinheiro, pode também ser muito bonito, pode também não ser. Qual é o interesse que eu tenho? É pelo amor. É isso mesmo. O interesse é relativo. O interesse no sentido que eu preciso dele. Não é? Todos nós precisamos do amor de Deus. Exatamente. Se andamos à procura no mundo, na vida, do amor de Deus, é interesse. Mas é um interesse maravilhoso e que nos dá um salto. Sabem, às vezes vejo este salto no espírito como o homem quando foi à lua. Quando pôs os pés na lua, deu aquele salto que todos nós olhamos, que achamos aquilo esquisito. E com Deus é assim, damos um salto daqueles. É o salto da fé, né? No amor. Não é? Há aquela representação que nós falamos muitas vezes, que é aquela criança com aninho, com dois, quando vê o pai se lança, esteja onde estiver, em degraus, numa escada muito alta, mas assim que vê o pai, ela lança-se nos braços do pai, a confiança. E nós também somos assim com Deus. É mesmo. Por isso é que eu digo, Deus é um Deus doador. Portanto, os seus filhos também têm que ser. Porque é um privilégio, temos de estar sempre gratos ao Senhor. O Senhor até
se preocupou, depois de Jesus ir para pé dele, de mandar o Espírito Santo para não ficarmos órfãos, não ficarmos sozinhos. Não é? Jesus preocupou-se, assim como o Pai, nas mínimas coisas, desde o princípio, e vai se preocupar até ao fim, sempre connosco. Não é? Deus fica muito triste quando alguém volta para trás. Por isso é que Ele está sempre de braços abertos, mesmo que nós façamos as neiras, que se caia. Não é? Arrepende-se. Vejam Davi, pecou algumas vezes. Algumas. No entanto, é um coração, não era? Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Tremendo. Era o arrependimento e o amor e a gratidão que ele tinha ao seu Deus. E isto faz a diferença toda. Portanto, estamos nós a dar uma oferta, o tempo do serviço a Deus que nós tiramos da nossa vida para dar a Deus também. Seja os dízimos, seja ajudar o próximo, seja o que for, é dar por gratidão a um Deus maravilhoso que nós temos. E não se consegue nunca agradecer aquilo que Deus tem feito por nós. É isso mesmo. Não é? É curioso que, se formos outra vez lá àquela situação onde o pecado começou, quando Adão comeu do fruto, podia ser uma maçã, podia ser um pêssego, podia ser qualquer coisa. E lá está outra situação. Lá está outra situação da maçã. Da maçã. A conversa são como as cerejas, olha, levam-nos para a fruta. A Bíblia nunca fala que é uma maçã. Nunca fala de uma maçã, mas sim de um fruto. E que era uma fruta qualquer, certo? E é curioso que quando Deus vem, Ele me pergunta: Adão, o que tu fizeste? Não. Ele pergunta: aonde tu estás? Aonde tu estás? Porque Deus não lhe interessa o que nós fizemos. Interessa é a nossa posição. Ou seja, Adão, tu falhaste. Falhaste perante uma promessa que tinhas feito para comigo, que não farias, e falhaste. Ok, mas agora qual é a tua posição? Vais manter o erro? Vais manter essa atitude? Ou vais-te arrepender? Coisa que David sabia fazer. Errava, mas ele sabia que tinha que fazer de tudo para alcançar novamente os braços de Deus. E Adão não o fez. E Adão fez o quê? Foi a mulher que tu me deste. Culpou o outro. Culpou neste o outro. caso a mulher. E é tão bom quando a gente vive num meio em que sabemos ser gratos. Sabemos dar o dízimo, não é uma obrigação. O dízimo é algo que vem cá de dentro, que tem que nascer com atitude. Pode não ser para todos, pastor Nuno. Sim, pode não ser. Pode não ser para Sim, todos. sim, sim. Há pessoas que não atingiram ainda essa compreensão. Sim. E Deus ama-os da mesma forma e perdoa-os da mesma forma que a mim ou que a si ou com um dizimista. Claro que sim. Não é? Claro que sim. Mas é uma forma de nós agradecermos a Deus. Sei lá, se a gente dizer qual é a melhor forma de agradecer a Deus, mesmo louvando e adorando a Deus, acho que ainda é pouco. Sim. Não é? Sim. Acho que ainda é pouco. Às vezes apetece-me, quando estou em comunhão com o Espírito Santo, apetece-me: ó Espírito Santo, faz-te palpável, apetece-me dar-te um abraço. Não é sentir o abraço dele, mas é eu dar como forma de agradecimento. É tremendo. Quando eu estou nas minhas orações, normalmente, na minha intimidade, eu coloco uma cadeira de frente de mim e digo: Jesus, Senta aqui comigo. senta aqui, preciso falar contigo. E toda a gente pode fazer o mesmo. Você pode fazer o mesmo. É isso Jesus, mesmo. senta-te aqui comigo. Revela-me algumas dúvidas que eu tenha. Não é? E depois é interessante que nós pensamos que precisamos de outra pessoa para ouvir os nossos abafos, mas que há coisas que a gente nem precisa de saber. Nós enchemos tanto no dia a dia que às vezes precisamos e aqui É desabafar. falar. É. E Jesus é um bom ouvinte. É, sem dúvida. Não há lá mais ninguém para falar. Mas depois é curioso que quando a gente desabafa, naquele espaço, seja o quarto, seja a sala, seja onde for, há uma unção, há uma presença que parece que há um abraço. E eu olho de vez em quando assim: pá, mas quem é que está aqui? É sobrenatural. Como é que a gente explica isto? Não se explica, E o não. Espírito Santo me disse: tu quando dizes que amas a tua esposa, tu apalpas o amor. A tua esposa, eu posso chegar e apalpar o braço e dar um abraço e um beijinho, mas o amor não se Não. apalpa.
Eu tenho um exemplo disso de uma irmã que foi receber Jesus à igreja e até fui eu que fui com ela, portanto eu vivi bem isto. Ela recebe Jesus e chega à casa pela primeira vez. Era uma pessoa que falava até muito mal da igreja, pronto, porque era o que ela ouvia, habituada na igreja católica, então era tudo muito estranho. E ela foi receber Jesus e de noite veio para casa e ela no outro dia contou-me e disse-me assim: sabe uma coisa? Eu ontem quis agarrar-me a este amor e não consegui. Eu até chorei porque fiquei sentida comigo mesma, porque fui para a cama da minha filha, agarrei a minha filha, mas não era aquilo. Fui para a minha cama com o meu marido, agarrei o meu marido, mas não era aquilo. Fui buscar a Bíblia e adormeci com a Bíblia agarrada a ela. É uma experiência tremenda, porque era um amor para além do amor. É isso mesmo. Não é? Há coisas tremendas. É tremenda. E tem outra situação de uma menina da nossa rede que estava a passar um momento difícil e eu disse-lhe assim: fala com Deus. Mas as pessoas às vezes têm essa dificuldade de falar com Deus. Eu disse-lhe assim: então vamos fazer o seguinte, vais escrever uma carta a Deus onde vais pôr essas coisas todas que estão aí dentro a magoar-te, e tu vais ver e vais te surpreender que Deus é maravilhoso. E é tremendo. Sim. Portanto, se você está aí em casa e diz: eu ainda não fui tocada por Deus, experimente todas estas coisas que nós já experimentamos, já experienciamos e que nos deu esta se calhar anomalia para tantas pessoas que nos veem neste momento, não é? Não é normal estar-se a conversar sobre isto, não é? Sim. Experimente fazer o mesmo. Quer desabafar, não tem ninguém, mas não tenho amigos, agarre uma carta e escreva a Deus: Senhor, eu estou a passar isto. Eu sei que tu me podes ajudar. Senhor, eu não te conheço intimamente, mas ajuda-me a conhecer, porque eu ouço que há pessoas que te conhecem e que tu fazes vida naquilo que era morte para eles. É mesmo. Portanto, experimente, porque é maravilhoso, é surpreendente. É maravilhoso. O presbítero está a ser um momento muito agradável e que aí em casa possas seguir este conselho, porque nós próprios que estamos aqui a falar estas palavras, nós já procuramos em várias situações e teríamos aqui certamente mais umas horas de conversa para explicar aonde fomos, o que fizemos e as cabeçadas que demos e as situações que enfrentamos. Mas quando a gente conhece verdadeiramente a Cristo e nos mergulhamos na leitura desta palavra, nós vamos encontrar algo que vem preencher o nosso coração. Verdade. A própria palavra diz que a cada manhã se renova. Verdade. E como é que é possível que um texto, um versículo, uma palavra que é lida em 2 dias diferentes, mesmo sendo seguidos, tem interpretação diferente, tem uma revelação completamente diferente, e é aquilo que a gente precisava para aquele momento. Não há palavras. Não. Mas sabe que mesmo na nossa gramática, se nós estudarmos, percebemos também que a busca da palavra, né? Jesus é o verbo. Nós temos que buscar a palavra mesmo. Por exemplo, os professores têm que ler bastante, têm que ter outros conhecimentos às vezes para fazer comparações, para fazer analogias, porque é mais fácil para os alunos. E quando fazemos isso, mas na Bíblia, na palavra de Deus, o Espírito vem, revela-nos de uma maneira estrondosa. Estrondosa mesmo. Estrondosa. Há momentos que é literal. Eu parece que não tenho cadeira, não sinto que estou sentada, porque de facto para além do nível muito superior. E isto tem a ver, não tem nada a ver com coisas da cabeça das pessoas ou com outras coisas, mas só tem a ver de facto
disponibilidade de coração, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, queremos este Deus. Eu não consigo apalpar Deus, você não consegue apalpar Deus. Nem Moisés conseguiu e estava lá muito pertinho dele, não é? Não conseguimos. E então a forma de estarmos com Deus, a forma de sermos gratos a Deus é esta intimidade. É maravilhoso. É tremendo. É da mesma forma que quando um recém-nascido que sai do ventre de sua mãe começa a chorar e depois os médicos novamente o colocam no colo. Ele sabe que é mãe. E ele sossega. Ele sabe que é mãe. Porque há uma intimidade. Foram 9 meses a ouvir o coração da mãe, a ouvir a voz da mãe, a estar dentro da própria mãe. E quando volta a ouvir o som do coração, pum, 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 ele sabe, esta é a minha mãe. Da mesma forma, quando nós mergulhamos nesta palavra, nós sabemos, obrigado Pai, porque estou novamente em casa. O nosso coração, em espírito, nós somos feitos à imagem do Senhor, e o coração de Deus toca-se através do Espírito Santo, através do Verbo que é Jesus. É isso mesmo. É isso mesmo. E podíamos falar muito, mas acho muito que há mais, está no poucas tempo. palavras para Já expressar isto tempo, tudo, não é? E deixo para terminar aqui com um versículo que tem sido muito comum aqui nas redes, mas que é muito importante a gente frisar novamente. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que seja assim sempre em todos os nossos corações, que possas certamente ser tocado como nós estamos a ser aqui tocados neste momento pelo Espírito Santo. E qualquer situação, estamos juntos para podermos falar, para podermos estar em oração por ti, para podermos explicar toda a palavra que foi aqui falada nesta noite. Presbítero, quero agradecer a sua participação. Não sei se quer, a título de término, acrescentar algo. Não. Também lhe agradeço por esta oportunidade e por estarmos em conversa lá para casa, porque é sempre muito agradável saber que alguém neste momento está a ouvir uma palavra e que vai gerar fruto no seu coração, e dizer que experimentem, porque Deus é maravilhoso. Certamente que sim. E não se esqueça de escrever a carta que a presbítera Celeste falou. Tu vais ver toda a diferença, vais ver que alguma coisa vai acontecer logo ali naquele momento. Eu creio nisso, confesso isso, e boa dica, foi uma excelente dica. Obrigado então mais uma vez por estares aí. Assiste-nos sempre nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Na próxima quarta-feira cá estaremos com outro convidado para podermos continuar a falar um pouco mais deste nosso Deus que nos amou de uma tal maneira e que nos ama e amará sempre. Isso tenho a certeza. Nós vemos por onde passamos, nós sentimos por onde andamos. Como sempre terminamos, sim, é possível viver feliz e com Deus no nosso coração, sem dúvida alguma que isso é possível. Aleluia, é verdade. Uma boa noite para ti, uma boa semana e que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado.